A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este programa, o programa EBD em Síntese, ele é transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3, pela TV AD e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da nossa igreja, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Já estamos nos aproximando do final deste primeiro trimestre do ano de 2021 e hoje vamos estudar a penúltima lição deste trimestre, a lição 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática declara o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, a lição de hoje, o assunto da lição de hoje é o discipulado. Nós vamos no tópico 1 da nossa lição falar sobre o discipulado, definir, conceituar o que é o discipulado. No tópico 2 vamos elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. E no tópico 3 vamos mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A igreja, irmãos, tem que crescer em quantidade e em qualidade, de forma igualitária. Não pode crescer em quantidade em detrimento da qualidade. Do mesmo modo, também não pode crescer só em qualidade em detrimento da quantidade. Então, esses dois tipos de crescimento, eles não devem ser opostos um ao outro. Eles devem existir simultaneamente. Então, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. A mesma Bíblia que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, também diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, a grande comissão que Jesus deu à igreja, alguns pensam que ela se restringe apenas à evangelização. O que é a grande comissão, irmãos? Aí muitos irmãos dizem, é evangelização, é pregar o evangelho a toda criatura, é Marcos 16 e 15. Isso aí é só um aspecto da verdade. Através do cumprimento de Marcos 16 e 15, através da evangelização, a igreja cresce em quantidade. Mas através do discipulado, através do doutrinamento dos novos convertidos da igreja, através do discipulado, do ensinamento da palavra de Deus, a igreja cresce em qualidade. Assim como as duas asas de um pássaro são essenciais para que o mesmo tenha equilíbrio e voe, assim também a evangelização e o discipulado são duas asas, vamos dizer assim, entre aspas, duas asas importantes da igreja, para que a igreja tenha equilíbrio e possa avançar na sua caminhada. Então Deus ele se preocupa tanto em quantidade como em qualidade. Nós não temos que escolher entre um e outro. Nós temos a obrigação de abraçar esses dois desafios. Tem locais, tem países, tem lugares que até não é tão difícil assim as pessoas levantarem a mão dizendo que quer ser crente. Mas mais difícil ainda é o discipulado. Porque, irmãos, Jesus não vem buscar na terra, Jesus não vem arrebatar uma igreja de crentes nominais, de crentes que simplesmente levantaram a mão ou até chegaram a se batizar nas águas, mas que não nasceram de novo. Jesus vem buscar discípulos. A igreja de Jesus é composta de discípulos.
existem muitos cristãos no mundo, inclusive muitos cristãos no nosso país. O nosso país é tido como um país cristão. Agora, uma coisa é ser cristão, cultural, né? Nascer, ter hábitos e cultura de cristão. E outra coisa é ser discípulo de Cristo. Então, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A pessoa, quando aceita Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É como um bebê espiritual. E Pedro disse, como menino novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então o crente precisa, ao se converter a Cristo, após nascer de novo, após ser regenerado, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus para que ele cresça espiritualmente e desenvolva o caráter cristão. Então, o tópico 1 diz, o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso tanto é válido no âmbito religioso como singular. E a palavra discípulo, ela é aplicada com frequência nos evangelhos para se referir aos seguidores de Cristo. Então, os seguidores de Jesus, em muitas ocasiões, na maioria das vezes, eles são identificados como discípulos de Cristo, aqueles que aprendiam com Jesus, aqueles que praticavam os ensinamentos de Cristo. Então, irmãos, disso segue o discipulado, que é o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, é esse crescimento espiritual para formar no novo convertido o caráter cristão, para que ele possa produzir o fruto do Espírito. Daí a importância do ensino. O ministério do ensino, ele é fundamental na igreja, porque na grande comissão de Jesus, registrada aqui em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, leia aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus disse assim, então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha aqui, irmãos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe que no versículo 19, Jesus manda que eles manda eles irem por todas as nações. Fazer o quê? Fazer discípulos. Vá por todas as nações fazer discípulos. Mas como é que faz discípulos, Senhor? Fazer discípulos como? Aí no versículo 20, ele responde, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Não tem outra maneira, não tem outra forma de fazer discípulos a não ser de ensinar a palavra de Deus. E é justamente isso, porque a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, seguidor. Então, meu amado irmão, daí a importância do ministério de ensino na casa do Senhor. Existe o ministério da docência, da prática do ensino, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, e a Bíblia diz que se o seu dom é ensinar, que haja dedicação ao ensino. É a prática docente de ensinar a palavra de Deus ao povo. E existe também o dom ministerial de liderança chamado de dom de mestre. Existem os mestres, conforme está lá em Efésios 4 e 11. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, existe tanto os docentes, os professores, como também os mestres na casa do Senhor.
E o ministério de mestre, irmãos, ele é muito importante. Muitas vezes a gente não dá importância, acha que só é importante o ministério de pastor, mas o ministério de mestre é muito importante. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, esse versículo 28 é o único versículo que faz classificação de importância, categorização de dons. Ele diz, olha, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Observe que mestres está em terceiro lugar atrás dos profetas e apóstolos. Então o dom de mestre ele é fundamental para a edificação da igreja. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Rapidinho, já a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa transmitido pela Rádio Libertador FM 96.3, pela TV AD e pela internet, pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e hoje, na lição de hoje, estamos estudando a lição 12, a penúltima lição do trimestre, sobre a urgência do discipulado. É importante, irmãos, a gente entender que discipulado não se restringe ao estudo de 12 ou 13 lições de uma revista chamada Discipulado que nós temos na igreja e que é uma bênção o curso de discipulado. O discipulado do crente não para no estudo das 13 lições, no culto de formatura, no recebimento do certificado do discipulado. Não para por aí, aí é só um começo. Durante toda a nossa vida cristã aqui na Terra, nós estamos sendo discipulados, nós estamos aprendendo com Jesus, estamos aos pés do Mestre Jesus. Ele é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. Então, as atividades de docência e de ensino da palavra de Deus na igreja, elas são fundamentais, porque ela transforma um novo convertido em um discípulo. E nós temos esta obrigação, nós temos esta responsabilidade, não se preocupar somente com a quantidade, mas também com a qualidade. E pesa sobre as lideranças da igreja essa responsabilidade. Por isso que quando Paulo fala sobre os critérios para a consagração de presbítero, de dirigente de congregação, os critérios para pastorear uma igreja, ele diz que um dos critérios é a pessoa ser apta a ensinar. Ela tem que ser apta para defender a sã doutrina e praticar a sã doutrina, mas também apta para ensinar essa sã doutrina. Então, o pastor, ele precisa ser uma pessoa que tenha habilidade nas escrituras para alimentar o seu rebanho com a palavra de Deus. Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a igreja primitiva, ela permaneceu na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina que os apóstolos ensinaram. E a doutrina que os apóstolos ensinaram, eles receberam do Senhor. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Espírito Santo guiou os apóstolos em toda a verdade para que eles, vamos dizer assim, detalhassem, Jesus, nos evangelhos, ele não falou de tudo. Jesus falou dos princípios, das marcas principais do seu evangelho, do seu reino, mas muitos detalhes, Jesus não entrou nesses detalhes e deixou justamente os apóstolos para eles fazerem essa regulamentação, esse detalhamento
de várias doutrinas e princípios importantes que Cristo ensinou. Então nós devemos permanecer também na doutrina dos apóstolos, porque eles imitavam a Cristo, eles ensinavam o que Cristo mandou que eles ensinassem. Tópico 2 da nossa lição, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja primitiva de Jerusalém logo após o Pentecostes. E isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Em relação à palavra, o tópico 2.1 da nossa lição, sabemos que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a autoridade da Bíblia é singular e única, pois a Bíblia, a fonte da Bíblia é o próprio Deus. Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para corrigir, para instruir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, no discipulado, nós ensinamos o quê? Ensinamos a Bíblia, ensinamos a palavra de Deus. Na grande comissão lá de Mateus, Jesus disse: "Ide e fazei discípulos de todas as nações." E no versículo seguinte, Jesus diz o que é fazer discípulos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, os apóstolos, eles nos ensinam as coisas que Jesus mandou que eles ensinassem. Por isso que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, né? Então, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. Aqui, irmãos, queremos fazer uma observação importante. Somos crentes pentecostais, somos crentes que buscamos experiências sobrenaturais com Deus e cremos que as experiências nos edificam. Porém, a palavra final é da Bíblia. Toda e qualquer experiência tem que ser avaliada pelo crivo da palavra de Deus, tá certo? Nenhuma experiência está no mesmo nível da Bíblia e tampouco acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e conduta. Então, na atualidade, não temos mais os apóstolos vivos entre nós para nos ensinar. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, né, por homens inspirados por Deus. Nessa trilogia aí, né, no tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, vamos falar agora sobre comunhão. Essa palavra comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento ou acordo. A comunhão no cristianismo, ela envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também o relacionamento com o Pai, relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Então, isso é muito importante. O crente ele tem que estar em comunhão com seus irmãos e também tem que estar em comunhão com Deus. E isso nós somos ensinados desde cedo, porque a Bíblia diz: se você não ama ao seu irmão, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não viu? Não existe, irmãos, essa possibilidade, porque todos os mandamentos da Bíblia se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então tem gente que diz que ama a Deus acima de todas as coisas, mas não ama o próximo. Pelo contrário, odeia o próximo, tem raiva do próximo, detesta o próximo. Amar o próximo exige mais sacrifício da gente. Por quê? Porque o próximo é falho, é pecador como nós somos. E aí, às vezes, a gente só olha para os pecados deles. E amar a Deus é mais fácil porque Deus é perfeito. Mas nós, irmãos, não podemos dizer que amamos a Deus se a gente aborrece o nosso irmão. Então, a comunhão ela é importante. Havia essa comunhão, esse compartilhamento lá na igreja de Jerusalém, essa unidade
Todos os crentes da igreja primitiva tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Além dessa comunhão, além dessa firmeza na doutrina apostólica da palavra de Deus, outra coisa importante era a questão do serviço. O serviço na igreja ou fora da igreja, aquilo que fazemos para o Senhor, aquilo que fazemos na obra de Deus, aquilo nos traz edificação, nos gratifica, a gente sente muitas alegrias em colher os frutos da nossa semeadura. Antes da evangelização e do discipulado ser uma obrigação, é um privilégio para nós. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você é novo convertido ou nova convertida, frequente os cultos da igreja, se matricule na classe de discipulado, depois nas classes de escola dominical, assista os cultos de doutrina, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia bons livros que edificam a sua fé. Enfim, busque crescer espiritualmente, se envolva com as atividades do dia a dia da igreja, porque assim vocês vão crescendo espiritualmente. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Até já! Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3 e pela TVAD e as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12, lição que tem como título A Urgência do Discipulado. E já temos aprendido aqui o que é o discipulado e já elencamos aqui o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Fazer discípulo. Discipulado é fazer discípulo, é ensinar a palavra de Deus, é doutrinar os novos convertidos para que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e possa desenvolver em si o caráter cristão, o caráter de Cristo. Então, no processo de santificação progressiva, é fundamental a atuação do discipulado. O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, aquele que é aprendiz, aquele que é estudante, aquele que está pronto para receber e praticar os ensinamentos do seu mestre. Irmãos, o tópico 3 da nossa lição fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Somente uma igreja bem discipulada, somente uma comunidade de crentes bem discipulada vai ter essa consciência da necessidade da evangelização, da necessidade de se fazer a obra de Deus. Uma igreja bem ensinada, ela vai, vamos dizer assim, atuar cumprindo a sua responsabilidade. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O imperativo de Jesus não é somente ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas também o imperativo de Jesus é, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Elas são bebês espirituais. Ah, mas fulano tem curso superior, Beltrano, ele já conhece o evangelho há muito tempo e não sei o quê. Não existe isso. A pessoa
nasceu de novo, ela é um bebê espiritual, precisa ser ensinada na palavra de Deus para crescer espiritualmente. É verdade que uns crescem mais rápido do que outros, uns dão mais lugar, outros menos, mas todos precisam ser discipulados. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Assim, irmãos, como uma criança precisa crescer, nós fisicamente, nós também precisamos crescer espiritualmente. Os pais, quando têm um bebê, uma neném, um neném, e quando no primeiro ano faz todo aquele acompanhamento da curva de crescimento, a curva de crescimento do bebê, então mostra ali o peso e a altura, né? Todo mês anota o peso e a altura e observa se aquilo ali está dentro de uma curva de crescimento normal. Se não tiver, se o peso estiver abaixo daquele mínimo esperado, se o tamanho estiver abaixo, for menor do que aquele tamanho esperado, então algum problema está acontecendo, algum problema de saúde está acontecendo, aí o médico ou a médica vai examinar, vai procurar fazer o diagnóstico para descobrir qual é a causa ou quais são as causas desse baixo crescimento. Então, o discipulado, ele promove crescimento espiritual, para que a pessoa não seja mais menino inconstante, sendo levado em volta por qualquer vento de doutrina. A pessoa que é discipulada, bem discipulada, a igreja que é bem discipulada, que é bem ensinada, ela não cai facilmente em heresias, em distorções da palavra de Deus. Então, a gente precisa investir mais no discipulado. A escola bíblica dominical nas nossas congregações é uma ferramenta muito importante e poderosa para promover o discipulado e o crescimento espiritual. Uma igreja bem discipulada, ela evangeliza e como consequência dessa evangelização, nós vamos ter um crescimento numérico, tópico 3.2. A igreja, ela deve crescer não somente em qualidade, mas também em quantidade. E esses dois crescimentos, o quantitativo e o qualitativo, eles andam juntos. A igreja bem discipulada evangeliza mais e cresce mais numericamente. Então, e uma vez crescendo, temos que discipular essas pessoas. Então, é fundamental este crescimento. Aqui o comentarista, no tópico 3.3, ele traz um exemplo da igreja de Antioquia da Síria, lá em Atos 11, 22 a 26. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 22 a 26, tem uma palavra bastante interessante para nós sobre este assunto. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 22 a 26. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Que fato é esse? É que estava havendo evangelização em Antioquia da Síria e ali muitas pessoas estavam se convertendo. E essa notícia de que Jesus estava salvando muitas almas lá em Antioquia chegou até Jerusalém, aos apóstolos que estavam em Jerusalém, e lá eles decidiram enviar Barnabé até Antioquia. Para quê? Para discipular aqueles novos convertidos. Observe, irmãos, que o discipulado era uma prática que já nasceu na própria gênese da igreja. Estava não somente a evangelização, mas também o discipulado. O discipulado ele não pode se descolar da evangelização. Caminha junto com a evangelização. Versículo 23, Atos 11, 23. Ou seja, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então ali, logo no início, Barnabé já deu aquela palavra de ânimo, aquela palavra para que eles, exortando eles a permanecerem fiéis
ao Senhor. Exortar é justamente isso, animar, encorajar, dar aquela palavra de fé. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Observe que quando Barnabé chega em Antioquia da Síria, ao ver muitos novos convertidos naquela igreja, já deu aquela palavra inicial de ânimo, de encorajamento, aquela palavra de fé para que eles permanecessem nos caminhos do Senhor, mas Barnabé viu que a tarefa ali era muito grande, muito desafiadora, que ele sozinho não tinha como dar conta. Então ele foi até Tarso, já em outro país, foi para buscar Saulo, para que Saulo viesse para Antioquia da Síria, ali trabalhar com ele nesse trabalho de discipulado. E a Bíblia diz que eles passaram ali um ano ensinando aqueles irmãos, discipulando aqueles irmãos. E em Atos 13, a gente observa que a Bíblia diz, em Atos 13, que havia lá na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ele cita o nome de vários deles, entre eles Barnabé e Saulo. Então, Barnabé e Saulo eram mestres, juntamente com outros, que ensinavam a palavra de Deus ali na igreja de Antioquia. Eles estavam fazendo não somente a evangelização, mas também o discipulado. Nas viagens missionárias, Paulo plantava igrejas, ele evangelizava, mas também ele discipulava. Ele passou 1 ano e meio em Corinto, passou 3 anos em Éfeso. Ele, na sua terceira viagem missionária, foi para visitar igrejas que anteriormente ele tinha aberto, tinha plantado, e sempre ele estava ali confirmando os irmãos. Ele tinha preocupação de ajudar para que aquelas igrejas recém-formadas pudessem crescer sadiamente, tanto em quantidade como em qualidade. Então, meus irmãos, o nosso tempo já acabou. Então, o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Que Deus abençoe você, sua família. Frequente a escola bíblica dominical da sua igreja, leia a lição, leia a palavra de Deus. Vamos buscar o ensinamento, vamos buscar o discipulado. Em certo sentido, a escola bíblica dominical também é uma estratégia de discipulado. Todas as atividades que acontecerem na igreja que promovam o ensinamento da palavra de Deus, ela é enquadrada como uma atividade de discipulado. Estamos formando discípulos, formando pessoas com o caráter de Cristo em suas vidas. Muito obrigado, eu sou o pastor Fábio Henrique e este foi o programa EBD em Síntese. Até a próxima semana com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até lá, se Deus quiser.